Olá, amigos e visitantes, sejam bem-vindos. Eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar um pouco sobre esse televisor. É um televisor da marca Philco, 24 polegadas. É um televisor bem pequeno, né? Talvez um dos menores, né, que tem, né? Ele, na verdade, ele é TV e monitor. Eu já desmontei ele aqui. Eu quero falar de um problema que ele tem, mas o objetivo aqui não é nem tanto o problema. Deixa eu tirar aqui a antena dele. O problema aqui não é nem tanto a questão, melhor dizendo, não é nem tanto o problema. A questão aqui é falar sobre as garantias que normalmente os prestadores de serviço, de um modo geral, dão quando consertam um equipamento eletrônico, né, ou qualquer outro equipamento, né, seja um veículo, seja, né, enfim, qualquer coisa, né, que se conserte, né. O que acontece? Esse televisor aqui, ele tem um problema aqui na parte que alimenta o backlight desse televisor, né, que alimenta os LEDs no caso, né. Eu vou estar mostrando aqui no esquema o circuito, né? E falando de esquema, eu já quero ressaltar que hoje dificilmente a gente consegue um esquema de algum aparelho, né? São poucos que tem, né? Normalmente a gente trabalha com os datasheets, né? Os datasheets, que traduzido são folhas de dados, né? São as informações que existem dos componentes. Então, qualquer componente eletrônico que a gente pegar, você pode procurar aí no Google Datasheet dele que você encontra todas as informações sobre ele, né? Então, os diagramas esquemáticos hoje, como já não existe, né, a gente utiliza os datasheets para estar se informando o que tem dentro do componente, como que ele funciona e como a gente vai proceder para consertar esses equipamentos, né? Mudou um pouco, mas acabou ficando talvez até mais fácil, né? Para quem tem a facilidade e a habilidade, o entendimento de entender os datasheets facilitou bastante, né? Então, esse televisor aqui, ele tem um problema aí na alimentação dos LEDs, né? Na parte aqui que faz a inversão, que pega a tensão, que é uma tensão de 12 volts, e eleva ela para cerca de 50 volts para alimentar os LEDs, né? Então, eu vou estar mostrando o circuito e depois eu vou estar falando da questão das garantias, né? Essa demonstração aqui mostrando o esquema é para que se entenda o que eu vou falar depois, né, sobre as garantias. Então, vamos lá, eu vou estar mostrando aqui na tela do computador o diagrama desse televisor, né, esse aqui felizmente tem um diagrama, né, então vou estar mostrando ele e em seguida eu vou estar falando aí sobre as garantias. E antes de eu falar das garantias, que é uma coisa muito importante para você que é técnico, para você que é prestador de serviço, para você que é mecânico, enfim, né? É muito importante o que eu tenho para falar, né? Então, antes disso, antes de chegar lá, assina o canal, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, marca o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu postar um vídeo, certamente o YouTube vai estar aí te marcando aí, né, para que você veja aí o vídeo, né. Então vamos lá, vamos para o computador. Continuando aqui, eu já estou aqui na tela do computador. Esse circuito aqui, pessoal, é o circuito que alimenta o backlight. Aqui, ó, se a gente analisar aqui, eu vou até aumentar aqui um pouquinho a imagem para que fique melhor. Aí está, ó, exatamente aqui, ó. Aqui nós temos uma tensão de 12 volts, né? Essa tensão, ela vem lá da fonte, né? É uma das tensões principais que tem nesse televisor, né? Por ele ser um televisor pequeno, né?
E aqui, ó, nós temos o circuito. Aqui nós temos o circuito de partida, que é esse transistor aqui, o Q22, junto aqui com esse Q23, né? Aqui ele recebe algumas informações que vêm, né, de outro circuito, né, para que ele ative. Aqui nós temos um segundo transistor. Esse transistor aqui vai receber a tensão aqui no coletor, vai sair no emissor e vai entrar aqui no pino desse circuito integrado. Esse circuito integrado aqui é o cara que vai sair aqui no pino 8, um pulso, que vai chegar aqui no gate desse MOSFET, e aqui vai ser feito o chaveamento para que saia, esse chaveamento, melhor dizendo, é esse transistor, que é o MOSFET, o pulso que vai sair do circuito integrado, essa bobina, esse diodo e esse capacitor. Aqui, ó, vai sair uma tensão mais ou menos de 50 volts. Ou seja, vai entrar aqui uma tensão de 12. O que acontece? Quando essa tensão entrar e passar pela bobina, ela vai chegar aqui, ó, no dreno desse MOSFET. Quando sair o pulso do pino 8 aqui do CI e chegar no gate do MOSFET, o MOSFET vai conduzir, pegando essa tensão que aqui está, ó, e levando ela ao terra, né, a sua referência, que é esse ponto aqui, ó, né? Aí, esse ponto aqui, ó, se a gente olhar aqui, tá vendo, ó, ele vem para o terra, né, é a referência. Então, o que acontece? Essa tensão de 12 volts, quando o transistor MOSFET conduz, ele cria um campo magnético aqui nessa bobina, né? Quando o transistor corta, esse campo magnético, ele gera uma segunda tensão. E essa segunda tensão, ela é retificada aqui por esse diodo e sai do lado de cá uma segunda tensão que é em torno de 50 volts. E essa tensão, ela é alimentada, ela alimenta, melhor dizendo, os LEDs. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho já o conjunto de LEDs. Ela vai entrar aqui, ó, para alimentar os LEDs. Aqui está, ó, todos os LEDs aí do televisor, né? Aí alimentar, tá aí os caras aí que vai fazer aí a tela brilhar, né? Então é assim que funciona esse circuito aí do backlight, né? Muito simples, né? Eu vou, inclusive, deixa eu pegar aqui o datasheet desse cara aqui. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o datasheet dele, para a gente tá olhando aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só, aqui no pino 1 eu tenho alimentação. Aqui no pino 8 é onde sai aquele pulso lá que eu falei, que vai no gate do MOSFET. Aqui, deixa eu ver se eu consigo ver exatamente aqui, ó. Esse cara aqui, esse aumenta aqui um pouquinho, para que a gente veja melhor. Foi muito, deixa eu diminuir aqui um pouco para me orientar. Se eu consigo aumentar muito pouquinho aqui para a gente não perder a figura. Isso, exatamente. Então aqui, ó, nesse terminal, que seria o terminal 8, é onde vai sair o pulso, né, que vai lá no gate do MOSFET e, por consequência, fazer aí a produção aí daquela tensão de 50 volts, né. Então é assim que funciona, né, muito simples, circuito relativamente simples, né. Agora, eu vou estar mostrando aqui agora, na placa, o circuito, e na sequência eu já vou estar fazendo aí, vou estar falando, melhor dizendo, sobre a questão da garantia. Vamos lá. Então, pessoal, aqui está a placa, né? Essa aqui é a placa da fonte, como se vê aí, ó, é uma placa de fonte, capacitores, transistores, né? Transformador Chopper, enfim, né?
estão todos aí, né? Aqui é o circuito do backlight. Esse circuito aqui, como eu falei, é o circuito de backlight. Aqui está o CI, aquele CI que eu mostrei lá, onde sai o sinal no pino 8, né, que vai lá no gate do MOSFET. O MOSFET é esse cara aqui, ó. Atenção, vai nele, né? E aí o que que acontece? Todo esse circuito aqui é que vai gerar, junto com mais alguns que tem desse lado aqui, ó. Inclusive essa bobina aqui, é aquela bobina que eu mostrei lá no circuito, né? Então todo esse conjunto, mais alguns aqui, ó, nessa placa aqui, ó, tem mais alguns componentes que mandam informações, são uns transistores muito pequenininhos que mandam informação aqui para o circuito do backlight, né? Então é todo esse conjunto que gera aí a tensão para alimentar aí os LEDs, né? Então o que que acontece? Normalmente, quando se executa um tipo de serviço desse jeito para um cliente, é muito importante a questão da garantia. Por que que eu digo importante a questão da garantia? A questão da garantia, ela é importante não apenas para o cliente que você está prestando o serviço, mas também para você. Por quê? A garantia para o cliente, você está relatando o que você fez para ele, né? O tipo de manutenção que você fez, né? O que você trocou, enfim, né? É uma forma do cliente ter uma garantia do serviço que foi executado, né? Então, seria, na verdade, um documento, né? Comprovando o que você fez, né? O cliente vai, obviamente, se assegurar nisso, né? Do que foi feito. E com relação a você que executou o serviço, ela é muito importante também, né? A garantia. Por quê? Porque você vai se resguardar do que você não fez no equipamento. Por exemplo, essa placa aqui, ó, é uma placa de fonte. Nessa placa de fonte, eu tenho a fonte principal, que é a fonte que alimenta todo o televisor. Eu tenho a fonte de standby, que é a parte, né, de partida, né, quando o televisor você desliga, né, ele fica no standby. Eu tenho um outro circuito, que é o circuito de controle, também muito importante, né, isso. Tá? Você está ressaltando o que você realmente fez, para que se vier ter algum problema, você se resguardar quanto a isso. Por isso, é importante que você, num serviço executado, você relate o que foi feito, se possível, até componentes que foram trocados, para que você também se resguarde com relação ao que você não fez, né? Ao longo da vida, eu consertei equipamentos eletrônicos. Durante 22 anos, eu trabalhei de forma efetiva, consertando televisor e outros equipamentos, né? Mas eu sempre fiz assim, tudo que eu fazia, eu colocava na garantia e muitas vezes eu chegava a mostrar para o cliente, às vezes entregava até as peças velhas, né? Para que ele visse que realmente a gente havia trocado aquilo. Às vezes mostrava no circuito, né, dependendo do cliente, às vezes o cliente queria ver, e eu mostrava, olha, foi trocado isso, isso e isso aqui está na garantia, né? Então, para evitar problema, porque imagine que eu consertei aqui esse problema que tem aqui na parte do backlight, e depois esse televisor volte, por exemplo, com a saída HDMI com problema. Um exemplo, ou a saída VGA, ou uma entrada de vídeo, às vezes o próprio varicap, né, de entrada aqui das antenas, né? Enfim, imagine que essa placa aqui tenha um problema, né? Venha a ter um problema. Ou seja, eu não tenho responsabilidade sobre ela, a minha responsabilidade é sobre parte dessa placa que eu consertei. Então, é muito importante a questão da garantia para que fique resguardado não apenas o cliente,
mas também você com relação ao que você fez, né? Eu sempre utilizei, né, esses critérios, né? E graças a Deus eu nunca tive problemas com o cliente, né? E talvez até em função disso, né? De estar aí resguardando a parte do cliente, até porque é um direito do cliente, você consertou alguma coisa, com certeza você tem que dar garantia, até porque normalmente os serviços executados, eles dificilmente dão problema. Pelo menos eu, tudo o que eu faço, eu costumo fazer com critérios, né? Bem feito, para que ele não venha a ter problema, até porque o problema, ele, para mim, ele não é bom. Ele vai atrasar o meu serviço. Normalmente, os serviços de garantias, eu costumo resolver no mesmo dia, porque eu tenho outros afazeres e isso vai me atrapalhar. E para evitar isso, eu geralmente faço no mesmo dia, né? Então, se você presta um serviço, né, de qualidade, com certeza o seu retorno será muito pouco. Dificilmente você troca um componente de boa qualidade, faz um serviço bem feito, dificilmente isso vai te trazer um retorno aí, né? Por isso é importante a qualidade do serviço e se acontecer, obviamente o cliente vai estar resguardado, você vai fazer a manutenção novamente, né? Mas o ideal é que se faça para que não haja aí o retorno do equipamento, né? E fazer sempre nesses moldes, né? Protegendo ambas as partes, né? Seria uma espécie de contrato de trabalho onde ambas as partes estariam protegidas, né? Por enquanto é só. Se você gostou do vídeo, dá um like, assina o canal, compartilha com seus amigos, marca o sininho aí. Um like bacana para ajudar o canal. Até a próxima.